Portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquia-se também. Mas para a mulher é coisa indecente tosquiar-se. Ou seja, rapar, ponha-se o véu. Olá, tudo bem? Olha aí, de volta aqui ao nosso canal com mais um vídeo. E eu espero que você esteja sendo abençoado com o nosso conteúdo. E te peço um favor, que você curta esse vídeo, que você dê o seu like, sim, se inscreva no nosso canal e clique lá no sininho. Esse sininho vai fazer com que o YouTube notifique a você todas as vezes que a gente enviar um novo vídeo, tá bom? Isso pra gente é muito relevante, nos ajuda muito. Observe, querido, a internet hoje, principalmente o YouTube, que é o principal canal de vídeo, né? Você aprende de tudo. Se você quiser aprender a costurar, se você quiser aprender a fazer marcenaria, se você quiser aprender a cozinhar, o que você pensar. Nós temos muita coisa interessante no YouTube, mas também nós temos muita coisa ruim, muita coisa que não é interessante, que não é legal. E para que conteúdos como os conteúdos que eu produzo, que eu tenho certeza que é de qualidade, porque eu estou ministrando sobre a palavra de Deus, muitas das vezes eles ficam escondidos, eles não são divulgados. O YouTube não mostra para as pessoas por conta do algoritmo do YouTube não entender que seria um conteúdo relevante. Mas se você acha relevante, curta, compartilhe e coloca aí o seu comentário. Aí o algoritmo do YouTube vai entender que é um conteúdo que vale a pena mostrar para os outros e assim ele vai fazer. Então me ajuda, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito do cabelo. Isso mesmo. Então assim, a mensagem de hoje, ela é interessante, mas existe sim textos bíblicos que falam sobre o cabelo. Eu vou ler um texto aqui que está na palavra do Senhor, aqui na Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 11, onde está escrito: mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Não é que está rapada, é como se tivesse. Ok? E o que é que faria com que ela estivesse com a cabeça como se estivesse com a cabeça rapada? É a cabeça descoberta. Portanto, se a mulher não se cobre com um véu, tosquia-se também. Mas para a mulher é coisa indecente tosquiar-se. Ou seja, rapar, ponha-se o véu. A primeira coisa que a gente pode falar aqui é que a gente já tem a resposta aqui mesmo. Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, como Deus o cabeça do homem. Então, quando a Bíblia está falando de que a mulher não pode orar com a cabeça descoberta, quem seria a cabeça da mulher? O homem. Quando se fala de cabeça descoberta, está se falando de quebra de autoridade. Então, a Bíblia fala que as mulheres têm que obedecer aos seus maridos. É verdade, está escrito. Então, hoje existe uma pregação aí de que isso aí não é bem assim, que os tempos são modernos. Tá? Quando se fala de obediência, não está se falando de servidão, de escravidão, de bajulação, não está se falando de nada disso. Está se falando de hierarquia sacerdotal. Da mesma forma que uma mulher respeita o pastor da igreja, ela tem que respeitar o seu marido. Ah, mas o marido é uma pessoa que não dá lugar para isso, é uma pessoa que não tem autoridade suficiente, é um abestalhado, é um bobão, um banana. Olha, isso aí é quebra de autoridade constituída por Deus. Quando a mulher pensa assim, age assim, vive assim, ela está quebrando uma autoridade que Deus constituiu. Ok? Como mudar isso? Através da oração, através de jejum. Mas o tema da nossa mensagem não é relacionamento. O tema da nossa mensagem aqui, nós estamos falando a respeito do que a Bíblia diz, porque para mim o que interessa é o que a palavra de Deus ela diz, ok? Quer dizer, queridos, que a mulher é inferior ao homem, que o homem é superior e tem que pisar a mulher, nada disso. A Bíblia está falando aqui de hierarquia espiritual, tá certo? Mas vamos lá. O interessante é que existem até igrejas onde as mulheres cobrem as suas cabeças. Mas o mais interessante que a gente precisa entender é o conceito de cabelo, de ter o cabelo comprido ou não. Da onde surgiu esse costume? Por que
está escrito na palavra do Senhor de que a mulher não deve cortar o seu cabelo e por aí vai. Nós estamos aqui no livro de Coríntios. Esses textos que nós lemos está no livro de Coríntios. E a gente precisa entender através de uma ciência chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela ajuda a você entender a cabeça da pessoa que estava escrevendo, o que é que ele estava vendo, qual a visão que ele estava tendo. Por exemplo, quando Pero Vaz de Caminha escreveu a Carta de Descobrimento do Brasil, para você dar uma analisada naquele texto, você precisa usar regras de hermenêutica. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que quando uma pessoa for fazer as suas necessidades fisiológicas, ela deve levar uma pá consigo e lá cavar um buraco e enterrar as suas fezes. Um texto como esse não se aplica para nossas vidas, para os dias de hoje. A gente precisava entender como é que funcionava naquela época, onde o povo estava morando em cabanas no meio do deserto. O povo de Israel era diferente dos povos ao redor. Os povos ao redor pegavam pragas, pestes e doenças com muita facilidade, justamente porque não havia saneamento, não havia sanitários aonde as fezes e as urinas das pessoas eram escorridas. Não havia. Então Deus, sabendo de tudo isso, coloca na lei de Moisés que as pessoas façam isso. Cavem e enterrem as suas fezes. Não coma carne de porco, por exemplo. Não coma carne de outros animais, porque são carnes consideradas remosas, quer dizer, carnes que podem infeccionar as pessoas com facilidade. Então, todas essas determinações de Deus tinham um propósito. Com relação à questão das mulheres. O livro de Corinto, aonde foi escrito esse texto, foi na cidade de Corinto. Paulo estava falando para a igreja que havia lá em Corinto. A cidade de Corinto era considerada uma das piores cidades que havia em todo o Império Romano a nível de imoralidades, diversas imoralidades. A própria palavra Corinto quer dizer corrupta. Então Paulo foi pregar em Corinto e quando ele chegou lá ele encontrou no centro da cidade o templo do deus Eros. O deus Eros, que nós podemos associar ao Cupido, aquela imagem de um anjinho, de criança, em forma de criança, que atira flechas e as pessoas ficam apaixonadas, ali é nada mais nada menos que o próprio deus Eros, o deus do sexo imoral. E também a palavra Eros é um dos tipos de amores que existem, os 4 tipos de amor, que é o amor ágape, storge, phileus e o Eros. Eros simboliza justamente a atração sexual, mas ele era uma entidade cultuada em Coríntios. O templo de Eros ficava no centro da cidade e viajantes do mundo inteiro iam para Eros para cultuar, principalmente as pessoas que queriam ter filhos e que não podiam. E o culto a Eros perpassava para aquele que era devoto, que ia adorar a Eros, ter relacionamento sexual diante da imagem, além de oferecer sacrifícios de animais, frutas, essas coisas. O mais interessante é que viajantes iam com suas esposas e faziam esses rituais diante da imagem, diante dos sacerdotes de Eros. Isso tudo acontecia. Mas também havia pessoas que viajavam até Corinto para cultuar a Eros, e essas pessoas não tinham condição financeira, muitas das vezes, de levar a sua esposa. Os viajantes iam sozinhos. Então, quando eles chegavam lá em Eros, eles precisavam contratar um prostituto ou uma prostituta cultual. O que seriam esses prostitutos cultuais? Eram pessoas que eram pagas para ter relacionamento sexual diante dos sacerdotes e da imagem de Eros, justamente no seu templo. E ao redor do templo havia diversas pessoas que moravam ali, justamente por estar perto do templo, para trabalhar fazendo exatamente isso. Essas pessoas eram contratadas para isso. E como identificar uma prostituta cultual ou um prostituto cultual? Os prostitutos de Eros, eles tinham cabelo comprido e eles pintavam o rosto. Tinham o rosto pintado. Então as mulheres, que na sua maioria era que contratava esses homens para adorar a Eros, também havia homens que contratavam outros homens para fazer isso. Elas identificavam esses homens justamente dessa forma, iam lá, abordavam e havia negociação e eles faziam justamente os rituais na presença da imagem dos sacerdotes. Já as mulheres, que eram prostitutas cultuais,
elas eram conhecidas porque elas raspavam a sua cabeça. Elas eram conhecidas diante de todo o Império Romano por ter essa imagem, uma imagem atípica, já que as mulheres prezavam muito pelo cabelo. E quando o apóstolo Paulo chegou lá em Corinto, ele pregou o evangelho para essas pessoas. E muitas dessas mulheres aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas e passaram a congregar, passaram a fazer parte da comunidade cristã. Mas, nos tempos de hoje, existe muita gente ainda que é um pouco fundamentalista a nível de concepção da igreja, de costumes. Imagine naquela época. E essas mulheres chegavam na igreja. E quando elas chegavam na igreja, nos cultos, muitas eram batizadas com o Espírito Santo de Deus e começavam a orar em novas línguas, em línguas estranhas, e com a cabeça raspada. Isso era motivo de muita discórdia na igreja, de muita confusão. E o apóstolo Paulo, sabendo de todas essas confusões, porque lhe era relatado, ele fez essa carta com essa ordenança. Olha, a mulher cobre a sua cabeça, porque é desonroso não ter a cabeça coberta. Isso foi direcionado justamente para as mulheres. Mas é interessante que também o livro de Coríntios fala que as mulheres devem estar caladas na igreja, porque a igreja não era igual à igreja de hoje. Era uma igreja diferente, os homens sentavam na frente, as mulheres sentavam atrás. E as mulheres muitas das vezes conversavam muito atrás, e isso trazia uma certa confusão lá na frente. E essa conversa da mulher não é porque a mulher é faladeira, é porque as mulheres não ouviam o que estava sendo ministrado lá na frente, e elas falavam, falem mais alto, a gente precisa ouvir também. Paulo disse, olha, fiquem caladas, e quando chegarem em casa, pergunte para os maridos que estavam sentados na frente. Eles vão explicar para vocês o que foi ministrado. Nem todo mundo sabia ler, mas as cartas de Paulo se tornaram públicas e aquelas pessoas que sabiam ler começaram a ler e entender o que estava sendo ministrado. Então a questão do cabelo, cabelo comprido, cabelo curto, cabelo assim, cabelo assado, isso não tem nenhuma influência nos nossos dias de hoje. Existem igrejas, por exemplo, nos nossos tempos, que se o pastor tiver a barba comprida, ele não prega, ele não pode subir ao altar. Isso são costumes humanos que a gente respeita, mas isso não influencia espiritualmente as pessoas. Mulher pode sim cortar o cabelo, ela não precisa usar véu, não é necessário. A Bíblia fala, o apóstolo fala de uma condição. A hermenêutica é o entendimento dos textos, você usando o pré-texto, o pós-texto, certo? E aí você tem um contexto daquilo que você está lendo. É assim que funciona, é assim que a gente precisa entender. O Senhor Jesus, ele tinha um cabelo comprido. Alguns teólogos e historiadores dizem que Jesus tinha voto de nazireado. No voto de nazireado não podia passar navalha pelo cabelo. Era a mesma coisa que Sansão. Sansão não podia cortar o cabelo por conta de um voto que os seus pais fizeram quando ele nasceu. Eu não tenho referência com relação a Jesus ter o voto de Nazireu. Algumas pessoas dizem que Jesus não era chamado de Nazareno, mas de Nazareu até mesmo por conta do cabelo comprido. Isso é apenas dogmas humanos. É entendimento deturpado da palavra. É por isso que você precisa entender que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Claro que você não deve, querido, trazer escândalo para a comunidade onde você vive. Você precisa ser discreto, mas é necessário que você viva e viva em paz. Se essa palavra te abençoou, dá um like, certo? Clica aqui. E qual a sua opinião? O que você acha sobre homens e mulheres cortarem ou não seus cabelos, cortarem suas barbas, com relação também às vestimentas dos homens e da mulher? Coloca aqui, querido, no comentário. Vamos fazer um pequeno debate. Vamos ver o que é que a gente pode entender com relação a isso, aprender e crescer. Amém? Então até o próximo vídeo, se Deus quiser, e eu creio que Ele vai. Beijão.